O projeto de lei que institui o homeschooling, modalidade de ensino em casa, avança no Congresso Nacional. Entidades que trabalham com educação, especialistas e educadores consideram a proposta uma tragédia para o ensino no Brasil. Veja na reportagem de Daiane Ponte. Essa proposta sempre foi uma demanda de apoiadores do governo Bolsonaro e, neste ano eleitoral, pode ser usada de forma eleitoreira pelo governo. E isso foi uma das promessas de campanha do governo Bolsonaro. Não é à toa que isso é elencado como uma das prioridades desse governo, que é a aprovação do homeschooling e da lei que autoriza, legaliza e permite a educação domiciliar no país. Então, eu acho que para o governo isso é interessante porque mantém essa relação com essa base de apoio e essa satisfação também em relação a esse grupo de que o que foi prometido durante a campanha acabou sendo cumprido. Acho que esse é um dos principais aspectos. Apesar de ser um modelo utilizado em vários países, o homeschooling só gera dúvidas. Nessa modalidade, não há interação com professores ou colegas de turma. São os próprios pais que ensinam seus filhos. No Brasil, onde a maioria esmagadora das famílias é pobre, os pais nem tempo teriam para ensinar as crianças. Quando você olha para as famílias brasileiras, que os pais saem 5 da manhã para trabalhar e muitos chegam 11 horas da noite e às vezes não tem condição nem de acompanhar a atividade, a tarefa de casa das crianças. Como que esses pais, nós estamos falando da maioria da população, da maioria esmagadora da população, a gente precisa ressaltar isso. Como que esses pais e mães, ou responsáveis por essas crianças, terão condição de alfabetizar ou ter aí pelo menos 4 horas diárias de acompanhamento dessas crianças no processo de ensino-aprendizagem? Isso é balela, né? Isso não vai acontecer. Deixar o ensino sob responsabilidade dos pais pode gerar outros problemas, como a exclusão dessa criança em ambientes de socialização, além de negar a ela direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A maior parte dos abusos que são cometidos contra crianças e adolescentes são cometidos em ambiente doméstico. A gente não está falando só de abuso sexual, a gente está falando de violência psicológica, a gente está falando de violência física, a gente está falando de uma série de negligências. Então, a gente está falando de trabalho infantil, que também é outro problema, de uma série de questões que não vão ser mais avaliados por outros adultos que se sentem responsáveis por essas crianças, que é o que acontece na escola. A gente tem o professor, o coordenador pedagógico, tem toda uma rede ali de proteção que vê essas crianças, que notam mudanças nos seus comportamentos e que vão acionar outros órgãos, né? Então, vão acionar a justiça, vão acionar os órgãos de proteção, e que isso vai deixar de existir. É um manifesto contra a regulamentação da educação domiciliar e em defesa do investimento na escola pública, que esse material, inclusive, está no site da CNTE, para que a gente disponibiliza, né, quem tiver curiosidade de entender um pouquinho melhor qual é o debate que nós estamos fazendo, até para se inteirar se existe algum benefício em relação a esse projeto, que a gente está dizendo aqui que não existe nenhum benefício para os nossos estudantes, mas que as pessoas tenham condição de ler. Esse manifesto foi assinado por 357 entidades, né, no Brasil inteiro, manifestando assim, o sentimento totalmente contrário, né, ao projeto da aprovação do PL.